denúncias aqui nos últimos dias em relação à lotação dos hospitais públicos com atendimento pediátrico. O Paulo César está ao vivo, vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa situação. O que está acontecendo, Paulo? Oi, Polito, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, existe aí uma demanda muito grande nas unidades hospitalares de atendimento infantil, mas não é prioridade só dos hospitais infantis. E aí o Estado tenta buscar uma alternativa para tentar atender essa demanda, diminuir filas e reduzir também o tempo de espera. Existe todo um trabalho a ser realizado e já está em execução por parte do governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, mas existe também essa fila de espera e que pais muitas vezes ficam aguardando por algum tempo. Nós temos uma entrevista de uma mãe, um relato de uma mãe em relação ao tempo de espera aqui em Florianópolis, no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Nós vamos acompanhar e depois eu trago um pouco mais de informações sobre o que o Estado está promovendo para reduzir esse tipo de atendimento um pouco mais moroso em relação às unidades hospitalares. Vamos acompanhar. Eu tô com a minha pequena há uns 20 dias, com uma tosse, sem expectorar, e ela dormindo muito mal à noite e tossindo muito. Levamos ela no posto 2 vezes, fizemos os procedimentos que eles pediram. Mesmo assim, ela continuou com essa tosse, coriza. Levamos ela no infantil. A gente chegou lá, tinha umas 25 pessoas, 25 famílias no caso, né? O pessoal dormindo na recepção, porque tinha gente que chegou lá 10 horas da noite, 11, porque já vinha de outros hospitais, de UPA, que lá não conseguiram atendimento, pediram para ir lá pro infantil. Cada vez que ela foi atendida foi diagnosticada uma coisa diferente, e lá no infantil disseram que tá um surto de virose respiratória, que é o que teve bastante casos lá. Conversas de corredores, era para ter 3 médicos, mas parece que 2 dava de atestado, e aí tinha uma que estava atendendo as internações e a parte da emergência. E aí tinha uma estudante, né, uma estagiária, alguma coisa assim, que estava dando suporte para ela, fazia o atendimento lá no consultório, ia até ela para ela assinar, dar o aval correto do que estava acontecendo, né? Cheguei lá às 3, fui atendida quase 10 horas, fui dispensada. E aí tá um caos no atendimento de quem é ali na frente, até super tranquilo, pessoal bem atencioso, mas a falta de médico, a falta de estrutura que tá o hospital, coisas básicas. Então, eu acho que essas crianças merecem um atendimento melhor. A gente percebe que há necessidade de um avanço, de mais profissionais na área da saúde, em especial dos profissionais médicos, mas o que a gente pôde perceber ao vivo aqui neste momento, Polito, é que existem muitos profissionais chegando, há uma troca de turnos, são muitos profissionais que realmente atuam. Porém, a demanda também é muito grande e automaticamente gera algum desconforto ou outro. Mas vamos conversar com quem realmente entende do assunto e entender também o que o Estado está fazendo para melhorar essa situação em todo o Estado catarinense e não só nos hospitais infantis, como a gente percebeu esse cenário no Joana de Guzmão. Nós estamos com o superintendente de hospitais públicos de Santa Catarina, doutor Roberto Benedetti, doutor Roberto José Benedetti. Doutor, o governo, boa tarde para o senhor, o governo tem se empenhado aí para tentar buscar uma solução, reduzir filas. Não é de hoje que existe todo esse processo, mas nós temos novidades para esse setor. Boa tarde, Paulo César, boa tarde, ouvintes da NDTV. Realmente a gente foi surpreendido com uma antecipação dos casos de infecções respiratórias, né? Em virtude das chuvas aumentadas e das altas temperaturas, também aumento de casos de dengue. Ontem, na presença do excelentíssimo governador Jorginho Melo e da deputada federal Carmen Zanotto e dos prefeitos e secretários municipais, foram lançado um plano emergencial de contenção às arboviroses, né? No qual o governador declarou de público que o governo do estado vai ajudar para que seja estendido o horário de atendimento das unidades básicas até as 10 horas da noite, para que consiga reduzir a nossa demanda nas portas de pacientes que poderiam estar sendo atendidos nas unidades básicas, nas UPAs, e deixando os casos mais graves para nossas emergências. Aliado a isso, nós estamos estudando um plano emergencial de ampliação da nossa emergência do Hospital Infantil Joana de Guzmão, um plano que vai ser construído
em anexo à emergência, não vai atrapalhar o fluxo da emergência. Depois que isso tiver construído, que é para ser feito em tempo recorde, nós vamos proceder à reforma da parte interna. Nós estamos também chamando novos pediatras, novos intensivistas pediátricos para atender essa demanda, mas o governo está preparado, nós estamos tomando atitudes, reforçamos a rede de gases aqui do Hospital Infantil Joana de Guzmão e estamos passando orientação para a população com relação à dengue. A gente sabe que a dengue é um problema de cada um de nós, de verificar na sua casa, no seu quintal, se existe água acumulada, todo dia chove, Então é um trabalho de todos os cidadãos para realmente reduzir a incidência de dengue no estado. Quando o senhor falou desse novo espaço que deve ficar pronto em aproximadamente 60 dias, é uma preocupação do estado agilizar esse processo, mas o corpo técnico, existe uma estimativa de quantos profissionais devem vir para cá para atuar e esse cenário de ampliação, de maior número de profissionais também deve ser replicado no restante do estado? Esse cenário, inclusive de aumento de atendimento das unidades básicas, vai ser analisado caso a caso e o governo prometeu fornecer recursos, obviamente de acordo com o número de cidadãos, per capita. Os valores vão ser repassados para os municípios onde existem maiores focos de dengue. E com relação à contratação de profissionais, nós já temos um processo que foi feito, no qual nós já estamos chamando os cadastros de reserva e ao mesmo tempo estamos abrindo o chamamento para novos profissionais. Mas a gente acredita que com o remanejamento do nosso corpo clínico, a gente consiga atender essa demanda. A gente até incorporou algumas tecnologias novas de ventilação com alto fluxo, que até demandou uma chamada para a mídia na quarta-feira da semana anterior. Eu estive aqui no hospital junto com o nosso diretor técnico, nosso diretor-geral, mostrando que não existia risco de queda da rede, e sim uma oscilação nos registros. Eu brinco que quando a gente não tinha velocímetros digitais, quando a gente passava dos 140 km por hora, o ponteiro tremia, mas não significa que o motor estava tendo pane, era simplesmente pelo alto fluxo. E esses equipamentos de alto fluxo que permitiam o quê? Que alguns pacientes sejam tratados na enfermaria ou em unidades de cuidados intermediários e que não precisem avançar por uma ventilação não invasiva sob máscara, que para a criança é muito desconfortável, ou mesmo por uma intubação. Então, nós estamos preparados para atender e intensificando as ações para que a gente não seja surpreendido. Obrigado pela participação, doutor. Lembrando que nós estamos acompanhados também do diretor do hospital, que dimensionou também todo esse atendimento que deve ser ampliado aqui nessa unidade hospitalar. Bom, nós vamos acompanhar também para que, quando tiver os números de profissionais, nós possamos informar a população de Florianópolis e também de toda a região metropolitana. Polito. Obrigado, Paulo César. A grande pergunta é, quando que a saúde pública não foi o caos? Essa que é a pergunta, Sempre foi. Eu torço sempre de forma honesta para que a iniciativa privada tome as rédeas cada vez mais e que haja uma participação efetiva do mundo empresarial nessas tomadas de decisões. O Estado nunca será autossuficiente. E o que a gente vê nas últimas décadas, 3 décadas para arredondar bastante, mas é muito mais, é o Estado cada vez mais inchado, com uma potência de ação cada vez menor. Porque na medida que cresce o Estado, crescem também as necessidades de cobrança dos nossos tributos. Já temos um dos países com a maior carga tributária do planeta. Reforma que simplesmente não acontece. A gente está vendo lá uma luzinha no fim do túnel, mas precisa adiantar. E em nível estadual, uma reforma da Previdência mais que necessária, Porque a Previdência tem engolido demais o orçamento real de qualquer estado, seja catarinense ou não, e nós aqui temos uma eficiência incrível, Com uma potência muito grande de setores que funcionam muito bem, o que mantém a estrutura funcionando. Mas, se não houver participação de todos os lados nessa batalha, nós nunca a venceremos. Olha só, veio pandemia, foi pandemia e a situação continua dramática da mesma forma. BG Drone segue.